Muito boa noite, deputado. Obrigado pela oportunidade. Eu espero poder ser útil, não só a você, bem como a nossos ilustres telespectadores. Bom, a gente recebeu já várias perguntas que chegaram com a hashtag do nome do programa e o Theo Taveira, que está aqui comigo hoje, vai ler as perguntas que vocês fizeram. Eu já vou começar com a pergunta do Vando. Pode ser, deputado? Aqui você é que manda. O senhor já apoiou Lula, Ciro e já defendeu um comunista à frente das Forças Armadas. Deve ter sido Aldo Rebelo, né? Como explicar isso para os seus devotos reacionários, diz o Vando? Eu não apoiei. A questão de apenas votar não quer dizer o apoio, ok? Quando você fala em Aldo Rebelo à frente do Ministério da Defesa, ou era ele ou João Pedro Stedley. Você tem que decidir qual seria o menos danoso à força. Mas não conversei com o Lula, nem conversei com ninguém. Foi um apoio assim, meu, junto aos meus colegas. Olha, eu prefiro entre esses dois aqui, dos males, o menor. É isso que aconteceu, né? E a Folha de São Paulo, como me ama, né, potencializa essas questões. Quase um Lula no passado. Ou é Lula ou Serra. Serra também integrou uma ação, um grupo terrorista conhecido como Ação Popular. Você não tem opção. E o Lula era, até aquele momento ali, virgem na questão. A não ser as suas greves ruidosas que ele participou no passado, não tinha as mãos sujas de sangue por parte de grupo terrorista nenhum. Mariana, o Fred Silva lembra que o deputado usa a bandeira contra a corrupção como uma das grandes bandeiras da tua campanha, mas ele diz aqui que está sabendo que o senhor recebeu dinheiro da JBS. Vamos lá. Não é uma bandeira, né? A questão de combater a corrupção e não ser corrupto não é virtude, é obrigação. O dinheiro da JBS, desde 2014, as empresas depositam no partido o dinheiro e o partido, então, repassa para os candidatos. A JBS, via partido, botou na minha conta 200 mil. 2 dias depois, fiz com que o dinheiro saísse de lá. E exigi do partido o mesmo montante do fundo partidário. Que, afinal de contas, eu agrego, né, por ano, um pouco mais de 2 milhões de reais para o fundo partidário. E pedi, então, o equivalente a 3% no que eu agreguei ao longo de 4 anos. Então, não recebi dinheiro da JBS. Tá, okay? Ele quer saber como o senhor pretende... 1.428 candidatos receberam em 2014. Eu fui um deles, o único que não aceitou esse dinheiro. O senhor é a favor dos 2 bilhões que estão indo para o fundo partidário? Olha, nós votamos a urgência do projeto, eu votei contra a urgência. Depois o projeto foi aprovado por votação simbólica. E o pessoal usa quem votou pela urgência como se estivesse apoiando o projeto. De certa forma, sim. Então, eu me manifestei contra a urgência, contrário os 2 bilhões. Muitos lá dizem que precisa de recurso. Olha, você não é obrigado a ser candidato a nada. Vai ser quem quiser. Eu faço campanha sem dinheiro. É coisa rara, mesmo meu partido, né, nas vezes anteriores, me apoiar com o recurso do fundo partidário. A minha campanha, hoje em dia, nas mídias sociais, fui mais votado no Rio de Janeiro, elegi um filho em São Paulo também, nas mídias sociais, com 82 mil votos, que é carioca, okay? E se elegeu deputado por aqui. Eu li o livro que o Flávio, seu filho, escreveu, eu li uma boa parte, e eu vi que o seu Geraldo tinha o sonho que o senhor fosse presidente da República. O senhor acha que está perto de cumprir o sonho do seu pai? O sonho dele foi ser presidente naquela época, continuando no Exército. Isso. Tanto é que quando me candidatei a vereador no Rio, ele foi do Rio de Janeiro e me ameaçou seriamente, né, para eu desistir da minha campanha para vereador. Foi a primeira vez que eu me omiti perante meu pai. Não menti, me omiti. Falei que ia pensar, mas já estava decidido. Okay? E resolvi me candidatar a vereador e tive sucesso, uma campanha bastante conturbada, em 1988, né? Mas fui mais votado do então Partido Democrata Cristão. O senhor tem essa polêmica lhe favorece, né? O senhor cresce, quando bate, cresce. Mariana, não é polêmica, é você enfrentar qualquer assunto. Você pode ver, eu não faço, eu não ligo para você e falo, tais assuntos, por favor, não toque, senão eu não vou. Eu topo qualquer assunto. E muitas vezes, até não sei responder, digo que não sei, sem problema nenhum. A gente toca o barco. Agora, no trivial, no mínimo, você tem que ter uma posição, ideologia de gênero, família, o comércio com viés ideológico, a questão da China no Brasil, MST, você tem que ter posição tocante isso aí. Vamos falar sobre a questão da China no Brasil, sim. Então. Qual é o problema? A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ele está comprando o Brasil. Mas o Brasil não está à venda mesmo?
Olha só, você não está privatizando as estatais brasileiras, você está estatizando para os chineses. E olha só, agora se discute em Brasília, toque de caixa, um projeto onde se abre o comércio para a entrada de engenheiros aqui no mercado de trabalho do Brasil, mesmo você tendo aí dezenas de milhares de engenheiros desempregados. Engenheiros e empresas e construtoras estrangeiras. Exatamente. Tudo isso está vindo aqui para o Brasil. Ou seja, o nosso trabalho no futuro brasileiro, até você formado, vai ser exercer funções modestas na empresa. Como, por exemplo, lá, fazer uma faxina, botar o lixo na rua. O senhor acha que o brasileiro vai ficar relegado ao segundo plano em relação aos estrangeiros que poderão vir trabalhar aqui? Com toda certeza, com toda certeza. A China está comprando nosso subsolo. Mas o subsolo nem está à venda? Está sim, por concessão. Niquelândia já é da China. Catalão, que tem o nióbio, também está praticamente acertado com a China. A China explora o rejeito, que é a magnetita, de uma mineradora em Cajati, aqui no Vale do Ribeira. A China, eu não tenho como comprovar essa agora, mas pelo que eu levantei, em parte decide aí a ampliação de reservas indígenas em Miracatu, aqui do lado, que dizem que é a área mais pobre de São Paulo, no Vale do Ribeira. Não é não. É uma das áreas mais ricas no subsolo. Por isso, essa demarcação de terras indígenas, por isso a ampliação de áreas de proteção ambiental, por isso a indústria da questão dos quilombolas no Vale do Ribeira também, é isso que está acontecendo. O senhor acha que a questão indígena e de quilombolas está de alguma maneira relacionada à exploração de minérios? Tem a ver porque você, ao demarcar essas áreas, dificilmente você consegue explorar. Você pode ver, no que depender de mim, o quilombola vai poder explorar seu subsolo. Se você tem uma fazenda vizinha ao quilombola, você pode explorar ouro por maquinário. O quilombola não. Isso acontece muito no estado da Paraíba. E com toda certeza no Vale do Ribeira também, que é uma região riquíssima com o seu subsolo. Ou seja, não sei se é riquíssima, mas tem uma cidade lá que chama Eldorado. É a cidade, por coincidência, onde eu fui criado, né? Antigamente era Xiririca, o nome indígena que dizia correntes rápidas. 7 barras também, que eu já morei por um ano lá, por causa de 7 barras de ouro. E assim é o Vale do Ribeira. Tem, se você olhar um mapa metalogenético que trata desse assunto, bem como os atlas que tratam dessa questão do Vale do Ribeira, você vai ver que é uma área riquíssima. O senhor já conversou com o Ike Batista sobre isso? Não, nunca conversei com ele, não tive oportunidade. Não. Agora não interessa, obviamente, conversar com ele, né? Demonstrou que é um empresário bastante incompetente e que não é honesto nos seus negócios, pelo que parece até o momento. Theo. Deputado, recentemente o senhor usa também como grande bandeira a questão LGBT e isso repercute muito nas redes sociais. As pessoas fizeram muitas perguntas, eu juntei algumas. Recentemente a gente teve essa questão muito polêmica de um juiz que autorizou que fosse permitida o tratamento para pessoas que se dizem gays. Eu queria saber se o senhor acredita que homossexualidade tem cura. Primeiramente, eu apareci na causa LGBT em 2010, quando o parlamento estava lançando dentro daquela casa aquele conjunto de material chamado kit gay, que era para criancinhas de 6 anos de idade assistirem filmes de 2 meninas se beijando, de garotos se acariciando, como forma de combater a homofobia. Para essa idade, não. Questão da cura gay. Outro assunto completamente diferente. Vamos supor que você seja psicólogo e eu te procure e dizer o seguinte: olha, eu me descobri que sou gay, o que você pode me ajudar para eu assumir, para eu ser gay, para eu sair do armário? Você pode me atender. Agora, se eu falar o contrário, olha, eu sou gay e quero deixar de ser gay, e te procurar, você é o psicólogo, isso pelo Conselho de Psicologia, você vai acabar tendo o seu registro cassado. O psicólogo é uma pessoa que tem o direito de atender quem bem entender e procurar solução para o teu problema. Não pode se miscuir nessa coisa. Então, a questão cura gay é uma mentira, é uma maneira do Conselho Federal de Psicologia simplesmente interferir no trabalho do psicólogo. A partir de que idade uma criança pode receber uma referência de que é normal ter uma família com 2 mães ou com 2 pais? Não seria na escola. Quem trata de sexo na escola, quem trata de sexo no Brasil é o papai e a mamãe. Mas não é sexo, é natural. É a formação familiar. Não, isso aí, mas na escola não é o caso de aprender isso. A nossa molecada aqui não sabe a tabuada na 9ª série do ensino fundamental, não sabe fazer uma regra de 3, não sabe interpretar um texto. A gente vai botar isso na escola, isso acontece naturalmente em nossa vida. Eu lembro meu tempo de 12, 13, 14 anos, o nome não era gay, era outro nome, né?
se eu falar agora para me dar um processo aqui, mas era um outro nome naquele momento, e se convivia naturalmente, sem problema nenhum. Deputado, o senhor disse que pessoas gays têm que apanhar em casa dos pais? Isso foi quanto tempo? Né? O que eu falei de comportamento? Disse... Olha só, naquela briga contra o tal do kit gay, teve muita bala perdida da minha parte. E eu cheguei a falar isso, sim, né, em dado programa de televisão, extrapolei, tudo bem, aconteceu, está aí. Não tem como voltar atrás nessa questão. Mas se pudesse voltar, voltaria. Você pode ver. Quando uma criança... Mas voltaria por quê? Eu não falaria isso. Tá? Mas porque não acredita olha só, ou com medo da repercussão? Olha só. Pô, se a pessoa não nasce menino nem nasce menina, como é que o pessoal diz que nasce gay? Há uma contradição por parte do movimento LGBT. A maioria dos gays são simpáticos a mim e, digo mais, votam em mim. O que eu falei nesse momento, que teve essa bala perdida, aí foi o seguinte: se uma criança está com comportamento agressivo, chuta a canela do pai, cospe na cara da mãe, chega a um ponto que você é obrigado a tomar uma medida que vai além da normalidade. Quem sabe dá uns tapas na bunda do moleque. E daí eu falei, nesse momento, caso o comportamento do menino seja ao contrário, excessivamente delegado, talvez o mesmo remédio cure o garoto, ou lhe dê um novo comportamento. Mas isso daí eu acho que é um assunto ultrapassado já me desculpei com quem de direito ali, e tudo bem. E toca o barco aí. Toca o barco aí, até porque o senhor disse uma vez que sempre teve uma boa relação, por exemplo, com o deputado Clodovil, né? O falecido Clodovil. Boa não, excelente. Inclusive, eu fiquei sabendo do caso dele, né? Teve um câncer de próstata, e quando ele tomou posse em Brasília, eu fui no gabinete. A ideia era de um colega que ocupava a cadeira do Conselho Federal de Urologia, doutor José Carlos, e procurei o Clodovil para ele ser o autor de um projeto que eu ia apresentar no tocante. Nós criamos uma semana anual da saúde masculina, porque o homem é relaxado. Mariana, você sabia que por ano, no Brasil, temos 1000 amputações de pênis por falta de água e sabão? Então eu procurei o Clodovil. No momento ele desconfiou de mim, é lógico, né? Cheguei em Brasília, tem que desconfiar dos parlamentares, a nossa fama não é boa, né? Mas em função disso, desse contato, ele não aceitou ser o autor do projeto, depois eu apresentei o projeto, está no Senado, e fiz uma boa relação com ele. Inclusive tem uma parte meu, se quem quiser procurar na internet, que eu fiz o pronunciamento dele, que ele ficou maravilhado, gostou. E eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. O senhor não aceita esse rótulo de homofóbico? Não tem nada a ver. Poxa, quem não tem um parente, um amigo, poxa... Eu todo dia recebo mensagem no meu WhatsApp aqui de pessoas falando, eu sou gay, eu sou não sei o quê, e estou contigo. Que, afinal de contas, eu costumo dizer, não adianta você ser hétero, né, ou ser gay. Você não vai ser feliz nunca, não vai honrar de felicidade nunca, se não tiver uma economia ajustada, não tiver um emprego e não tiver como você conviver pacificamente aqui no nosso Brasil. O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é a minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe? Pensando, porque olha só, por exemplo, pensando em alguns nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura. Então, um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo com a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar não, tinha inflação. No final teve inflação grande do governo Figueiredo, tá? Mas, olhe a infraestrutura deixada por eles. Inclusive nas telecomunicações. Tá? Rodovias... portos, aeroportos, a integração da Amazônia, mesmo com os problemas da Transamazônica, o que ficou de legado para nós, porque a nossa Amazônia estava condenada a ser perdida. Se nós não investíssemos na Zona Franca de Manaus, que foi com o Castelo Branco, tá, os territórios criados, então teve muita coisa boa. Não podemos apenas pensar as coisas ruins, que todo governo, até em casa, Mariana, nós temos nossos problemas. Quem dirá governando um país. E olha, essa conversa toda agora me deu muita sede, então é hora de tomar minha aquíssima, muito levinha e refrescante. Experimente você também.
O Samuel Ramos pergunta o seguinte: em alguns países desenvolvidos, a droga vem sendo liberada, Estados Unidos, por exemplo. Qual vai ser sua política e se vai ser essa mesma política liberal em relação às drogas aqui no Brasil? Olha, eu tenho que ter uma referência. Vamos perguntar para qualquer pai se ele é favorável a liberar as drogas. Eu acho que 99% são contra, até porque ela vai chegar nas escolas. Um dos últimos países a liberar foi aqui o nosso Uruguai, aqui embaixo. Já há uma preocupação porque aumentou o consumo. E outra, aqui na América Latina, Peru liberou o consumo medicinal da maconha também, além da Uruguai. Não, medicinal é uma coisa, para recreativo é outra. Ah, entendi. O senhor é a favor do uso medicinal dos remédios à base de cannabis? Você usa, por exemplo, certas drogas em combate. A morfina, por exemplo, aliviar uma dor. Tá? Agora, a preocupação do pessoal é que mesmo após a liberação do uso medicinal, simplesmente ela sair de controle. O uso recreativo, o senhor é contrário? Eu sou contrário. Eu não sou favorável a você punir o usuário. Eu tenho que punir com muito rigor o traficante. Olha, tem uma pergunta aqui do menino da Vila. Eu vou fazer depois do intervalo, porque é uma pergunta, é uma piadinha. Ele quer saber se o senhor ainda acha que Uberlândia é em São Paulo. Depois do intervalo, menino da Vila. Voltamos, estamos conversando hoje com Jair Bolsonaro, que deve ser o candidato do Patriota, o menino da Vila. Estamos fazendo perguntas dos internautas. Quer saber se o senhor acha que Uberlândia é em São Paulo? O senhor estava viajando Parabéns muito? Pela pergunta. Acharam uma falha na minha pessoa, Opa! né? Parabéns. Falha geográfica. Eu não posei de paraquedas em Uberlândia, né? Depois fui para Uberaba, né? Eu fiz uma viagem, fui estudando no caminho, na noite anterior eu estudei bastante. Quando posei lá, cometi um ato falho desse aí. Tá? Me desculpa aos mineiros, tá ok? Ato falho acontece. E agora você pode ver, há muito mais influência em Uberlândia e Uberaba de São Paulo do que próprio em Minas Gerais. Mas não justifica, errei, retifiquei 30 segundos depois, acontece, tá ok? Fala, Theo. Deputado, o senhor tem uma boa relação com a imprensa? Considera que tem o espaço necessário para falar? Raramente eu tenho um programa como o de vocês aqui. Eu pergunto isso. Luciana Gimenez, coisa rara, né? Porque o senhor fez uma postagem no Instagram que o senhor disse, aspas, a imprensa tenta a todo custo comprar a corda que irá enforcá-la. Será que o senhor pode explicar? Isso daí no tocante ao trabalho da imprensa como um todo, na relação à minha pessoa. Quem dizia isso era Lenin, né? Vou cortar da burguesia a corda para enforcá-la. O que eu falei, não sei se minhas palavras foram essas, mas se foi parecida com essa aí, né? Vou acabar comprando matérias da mídia para calá-la. Isso eu tenho falado muito em Brasília com colegas da imprensa. O senhor é a favor do controle da mídia? Negativo, quem é a favor disso é o PT. Eu sou, tanto é que coisa rara eu processar alguém da mídia. Só processo quando extrapola. O cara fica lá fazendo imagem minha de Hitler com bigodinho, aí o cara está extrapolando, aí não dá. Afinal de contas, a questão do nazismo é uma coisa séria. Talvez, vamos pensar numa possibilidade. Talvez, entre alguns neonazistas, existam aqueles que apoiem o senhor ou que gostem das suas propostas. O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, não vou encontrar eco em mim nas propostas dele de jeito nenhum. Estive em Israel ano passado, conheci o Museu do Holocausto, conheci o sofrimento daquele povo. Você se emociona quando vê aquele museu lá, o que aconteceu de verdade. Inclusive, né, o Hitler desarmou os judeus antes de partir para uma ditadura. E o governo do PT desarmou aqui o povo brasileiro também. A exemplo como a Venezuela desarmou seu povo em 2014. Olha o que está acontecendo lá. Eu sou favorável a pró-armas. Não quero jamais falar em ditadura, muito menos em nazismo. O senhor esteve em Israel, o senhor foi batizado no Rio Jordão. Sim. E o senhor tem qual religião? Eu sou cristão, continuo sendo católico, a minha esposa é evangélica. O que é o batismo na igreja evangélica? É você aceitar publicamente a palavra de Deus. E eu, como estava em Israel, do lado do Rio Jordão, tinha um pastor do meu lado, e por coincidência, meu nome é Messias também. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade para publicamente dizer que acredito em Deus. Isso aconteceu. A Roberta quer saber exatamente sobre isso, sobre o Estado laico, e o que o senhor pensa exatamente sobre outras religiões, principalmente aquelas de matrizes africanas. Sem problema nenhum, tá? A religião é livre no Brasil. O Estado é laico. Eu tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristão. Os outros 5% é dessas religiões como essa daí, tem que respeitar. E o restante, 3, 4, 5%, são ateus.
sem problema nenhum, que nós não podemos admitir que uma religião venha para cá em nosso meio, querer impor a sua vontade pela força. Qual? Você pode ver, tem certas religiões onde, por exemplo, o casamento se dá com criança a partir de 10 anos de idade. Não podemos admitir isso daí. Tá. Não podemos admitir isso daí. Uns querem botar certas religiões aqui, porque no seu país não admite o cristianismo. Então, isso você tem que botar um pé atrás. Não podemos ter problema religioso em nosso Brasil. Terreiros estão sendo vítimas de depredação mesmo, de intolerância religiosa. Não, pura intolerância religiosa. Muitas vezes quem pratica isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Agora não podemos, como por exemplo... muitas vezes tem exatamente a ver com religião. Mas você pode ver, tem o xiita em tudo quanto é lugar. Pode ser católico, pode ser evangélico, um elemento que está lá, ele é evangélico, ele é católico, ele tem uma religião qualquer e quer se impor pela força. Agora não podemos criminalizar todo o segmento evangélico ou católico por causa disso. Theo. E pau nesse cara que está fazendo essa besteira aí. Deputado, o senhor teve uma emenda aprovada em 2015, a gente falou sobre isso agora há pouco, para impressão de recibos nas urnas. Agora o senhor está enfrentando alguma dificuldade no TSE. O senhor não confia nas urnas eletrônicas? Teme que possa haver qualquer tipo de manipulação, inclusive que prejudique o senhor nas eleições? Vamos partir para a razoabilidade. Eu não tenho como comprovar que houve fraude. E com todo o respeito que tenho a você, não tem como comprovar que não houve também. Que seja você o maior especialista em informática do mundo. Só a Venezuela adota isso daí, mas ninguém adota, nem os Estados Unidos. Tá? A Argentina mesmo, tá? Na penúltima eleição, uma pouquíssima parcela foi o voto eletrônico ainda. O Paraguai também vetou isso aí. Por que o Brasil vai assumir isso daí? Eu tenho convicção que o sistema fará seu sucessor o ano que vem, caso nós não tenhamos como auditar os votos no Brasil. Há 3 semanas o senhor TSE... não confia nas urnas eletrônicas? Há 3 semanas o TSE tentou aí revogar esse dispositivo previsto em lei. Não conseguiu. Está nas mãos agora do Gilmar Mendes. Talvez tente uma ação no Supremo Tribunal Federal. Como eu consegui aprovar isso em 2015? Olha só. Porque ninguém queria aprovar. Pô, se eu estou aqui, não houve fraude. Se você está aí, não houve fraude. Eu falei, olha, o que pode acontecer em 2018? Além dessa suspeição que eu tenho, e muita gente tem, pode, através da fraude, inserir na maioria das sessões do Brasil, por exemplo, 50 votos, em média, por sessão para a legenda do PT. Isso que eu falei lá. Como tese, hipótese. Em função disso, eu consegui aprovar o voto impresso e depois, como a Dilma vetou, derrubarmos o veto do voto impresso também. O Protógenes Queiroz, fiz uma entrevista com ele, o ex-delegado da Polícia Federal, ele também não confia muito nas urnas eletrônicas. Ele tem a sua tese, né? Tem vários parlamentares que têm suas teses também, realmente não é confiável. Se o mundo não adota isso daí, por que nós vamos adotar? Agora, você pode ver, para o sistema, que são os partidos, instituições aparelhadas, interessa a quem? Uma pessoa com o meu perfil ou com o perfil deles? O senhor sabe que o senhor não é o candidato do sistema. Como é que o senhor pretende governar ou sobreviver a um mandato, caso seja eleito, se, por exemplo, for eleito e não tiver uma maioria no Congresso? Como fazer para governar sem ter o Congresso ou sem jogar o jogo conforme as regras que existem hoje? Olá, Marina. A ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. O que você está perguntando, e com todo o respeito que eu tenho a você, você está dizendo o seguinte: se não tivermos uma forma de compor, se não azeitar a máquina, não vai rodar. A corrupção, a roubalheira e o palavrão, sacanagem, você está fora do jogo político. Vamos pagar para ver. Daí dizem, pode votar um processo de impeachment contra você. Eu te respondo que até me caçem, mas não vai ser por omissão nem por corrupção. Nós temos que fazer um Brasil diferente. Nós temos que entender que quem é o nosso patrão é o povo e não nós, o patrão do povo. E eu estou falando isso porque recentemente teve a votação no plenário da Câmara sobre a denúncia contra o presidente Temer e a gente ficou sabendo de todos os bastidores dessa votação. Não é que os deputados votam de acordo com os seus princípios, com a sua opinião, com a ética. Ele vota em troca de emenda, em troca de... Sim. Aí não dá, né? Até como falo em parlamentarismo, né? Como é que seria o primeiro-ministro indicado pelo parlamento que ia ser comprado, como, no meu entendimento, foi comprado nos 2 casos Temer. Ok? Agora temos que tentar... O senhor votou pelo prosseguimento da denúncia? Sim, eu sempre votei porque eu entendo que tem provas contra ele, né? Até os atos, uma mala de 500 mil,
E como funciona? A mala de 500 mil que estava com o Rodrigo Rocha Loures, o senhor acha que incrimina o Temer só pela amizade? Não é só pela amizade, né? É o contato deles, o relacionamento. Então tem indícios fortíssimos que aquela mala tem, no mínimo, aí 9 dedos do Temer nela. Deputado, 9? Como 9? Deixa um para uma suspeição, né? Achei que estivesse falando do Lula. Né? Não. Deputado, Eu quero o Lula não preso, eu quero o Lula julgado. Pelas urnas ou pela justiça? Não, pelas urnas não, quero julgado. A nossa justiça não pode continuar sendo tão morosa como é. Não pode. Não queremos celeridade a ponto que atrapalhe o direito ao contraditório, né? a defesa, mas não queremos também uma justiça tão morosa como nós temos no momento. Mariana, a gente está falando dessa questão do Congresso e o deputado, durante 26 anos, né, deputado de carreira, teve 171 projetos propostos e só 2 aprovados. E a gente sabe, teve o exemplo disso muito claro agora no caso do impeachment da Dilma, que o presidente não governa sem o Congresso. Como é que o senhor pretende passar a ter um pouco mais ali de intimidade, se é que dá para dizer assim, e conseguir mais apoio dos seus colegas no Congresso, caso seja eleito presidente? Olha, o que acontece? O que o parlamentar geralmente está de olho? Nas suas emendas individuais, em torno de 14 milhões por ano. São impositivas, mas o governo joga com ela. Então você tem um trunfo na tua mão. Eu, andando no Brasil, eu fico vendo os problemas de cada estado, de cada região, problema de bancadas, a bancada da segurança, a bancada evangélica, que tem a sua importância, a bancada da agricultura, e estamos botando na mesa o que a gente pode atender sem dinheiro, a não ser as emendas lá individuais. E pelo que nós temos na mesa até o momento, é muita coisa, para falar num programa tão rápido, né? Parece que dá para você governar por aí. Ninguém quer dar as costas e nem brigar com o parlamento. Agora, o que nós estamos mostrando nessas reuniões que estamos fazendo, e cada vez vem mais parlamentares, é que nós temos que fazer política de maneira diferente. Se é para fazer a mesma coisa, Théo, me desculpa, eu estou fora. Se eu sou obrigado a chegar lá e perguntar para os partidos, né, ou começar o leilão, quantos ministérios para esse ou aquele partido, e você ficar como a rainha da Inglaterra lá dentro, torcendo para que nada dê errado, para você não responder um processo qualquer lá dentro, eu estou fora. Não, eu só digo uma coisa para você. Em 1º de janeiro de 2019, ou estarei na mesa presidencial, ou estarei na praia na Barra da Tijuca. Mas é por isso que um futuro presidente tem que ter o apoio do povo. Se ele tiver o apoio do povo, uma votação massiva, se ele tiver muito apoio popular, aí ele pode pedir por esse apoio popular e aí o Congresso faz a vontade do povo, geralmente faz. Você tem que diminuir o número de ministérios até para delegar responsabilidade. Quantos ministérios seriam ideais? Metade, mais ou menos. Menos 15 estaria mais do que o suficiente para você até conhecer. Mariana, até faria um desafio para você, né? 30 segundos para você me dizer o nome de meia dúzia de ministros. Com todo respeito, você teria, talvez, tivesse dificuldade. Assim eu tenho essa dificuldade lá dentro, imagine você. A Jaqueline Toledo quer saber o seguinte, se o senhor já elaborou um plano de governo, onde é que podemos consultá-lo? Bem, programa de governo é obrigatório sua apresentação por ocasião da sua homologação de candidatura. Então isso é para agosto do ano que vem. Quem apresentar um agora, primeiro que pode estar sujeito aqui a uma interpretação de uma campanha antecipada. E outra, o programa de governo, Jaqueline, né? Jaqueline. Prezada Jaqueline, quem faz esse programa de governo é dinheiro, são pessoas que cobram caríssimo fazer isso aí. É um negócio muito bem elaborado, como se fosse um marqueteiro, para você ler respeitosamente e gostar daquilo. E não gostar do meu, que vai ser feito por pessoas, né? Onde eu não vou estar pagando a ninguém, mas um programa realista do Brasil. Deputado, muitas perguntas a respeito da situação da criminalidade no nosso país, que está muito crítica, e o Eleandro Oliveira... Muitas perguntas chegando mesmo, né? Muitas a respeito disso. E o Eleandro Oliveira lembra que o senhor tem uma publicação no Instagram em que o senhor cita uma pessoa que está defendendo direitos humanos, enfim. Como é que o senhor pretende combater a criminalidade sem ofender direitos fundamentais da pessoa humana? Bem, hoje em dia a política de direitos humanos é voltada para defender bandidos e não cidadão de bem. Isso está na boca do povo. Não sou eu que estou dizendo isso aí. Mas o senhor acredita que o policial tem que atirar antes de negociar? Não. Olha só, eu copio muito a legislação americana. O que o policial tem que ter, não só o civil como o militar, é o excludente de ilicitude. Em operação, havendo uma reação, ele tem o direito de atirar. E se matar, com 2, 3 ou 20 tiros, ele responde, mas não tem punição.
Enquanto nós não dermos essa carta branca para o policial atirar para matar, para bater alguém que está atirando nele ou atirando em alguém da sociedade, nós não teremos como reduzir a violência no Brasil. Deputado, mas para matar? Mas como é que você vai atirar com 7,62 na canela, na perna? Olha, você não está vendo um filme do Batman aí, ou do Gibi, quando era garoto, via que o Zorro só atirava na mão do bandido. Porque o bandido está com fuzil, o bandido está com armamento melhor e superior aos integrantes de segurança pública. E depois que você começar a matar esses caras, você vai atirar, você vai matar. Até tiro de raspão, de fuzil, você pode matar uma pessoa, eles vão começar a respeitar o policial. Vão parar, vão botar a mão na cabeça, a mão na parede, e vai pensar 2 vezes antes de seguir. Vai ser um respeito pela força. Mas tem que ser. Estou perguntando só estou perguntando, quero ouvir mais. O ser humano só respeita o que teme. O que faz você, em relação de igualdade comigo? É um coach na tua cintura. Por exemplo, fala a lei de feminicídio. Você acha que a maioria das mulheres prefere ter um papelzinho, lei do feminicídio, ou uma pistola em casa, para reagir a uma possível invasão de alguém que vai agredi-la? Mais de 90% das mulheres dizem que preferem uma pistola dentro de casa. Então vamos atender à vontade popular. A arma de fogo, uma coisa importante também, muito mais do que defender a tua vida, defende a sociedade de um pretenso ditador, ou seja, defende a liberdade de um povo. A Vivian, que é jornalista, quer saber a tua opinião sobre a política de armamento, deputado, e quer saber o que o senhor acha dessa história do menino que matou os colegas em Goiás por ter tido acesso facilitado a uma arma, e lembrou que isso acontece nos Estados Unidos tradicionalmente também. O senhor não acredita que acesso facilitado à arma causa fatalidades? Nos Estados Unidos isso acontece em área onde livre de arma de fogo, você não pode ter arma de fogo lá. Tanto é que esses ditos malucos não entram num quartel dos Marines e abre fogo. Ele vai para um local, numa faculdade, numa escola, num evento público onde é proibido a arma de fogo. Esse moleque podia ter pego a chave do carro do pai e atropelado dezenas de pessoas. Dentro da escola? Não, mas faria fora da escola, com o pessoal saindo da sala de aula. Agora, é um fato isolado isso aí, que está sendo investigado. Eu seria leviano emitir um juízo de valor nesse exato momento aqui. Nos Estados Unidos, tinha um maluco com 47 armas, com fuzis, com metralhadoras. Como deveria ser a legislação aqui no Brasil para permitir uma arma em casa? Deveria haver restrições, eu imagino. Ou você era a favor que seja como lá? Exatamente igual aos Estados Unidos. Sério? Eu atirei agora nos Estados Unidos com uma pistola .50. Que maravilha. Tá? Não, uma pistola, não estou falando daquele... Mas aquele maluco de Las Vegas metralhando as pessoas no show. Você pode, no máximo, usar 2 armas, uma em cada mão. Se você tem 50, 200, 1.000, ou 2 é a mesma coisa. Tá bom. Outra coisa, quando você fala em fazenda, o sul do Pará agora virou inferno. O estado de Mato Grosso do Sul também, invasões, índios e MST. Você vê imagens que eu tenho, tá, de torre de transmissão de energia no Pará, onde tem 200 pneus embaixo. Ou seja, o MST está pronto para parar o Brasil, através de o quê? Entre outras coisas, simplesmente cortar a linha de transmissão. É isso que acontece no Brasil. E o fazendeiro, que depender de mim, terá fuzil em sua propriedade. Por quê? A propriedade privada é sagrada. Você precisa ver a desgraça que é o fazendeiro tendo sua propriedade invadida, onde seus bens são queimados, o pessoal abate teu gado, muitas vezes faz maldade com sua família. E como é que você pode impedir isso aí? A propriedade é privada, assim como eu não posso entrar no teu apartamento, eu não posso entrar na fazenda do outro cara. Esse fazendeiro tem que ter fuzil e mais, ao reagir a uma invasão, entrar no excludente de ilicitude. Responde, mas não tem punição. Acabaremos com as invasões de terra no Brasil. Essa questão da terra também é bastante delicada. O senhor falou do MST, mas o senhor também citou indígenas. O MST usa os índios, tem usado em Mato Grosso do Sul. Temos mais de 100 fazendas invadidas em Mato Grosso do Sul. Mas inclusive, aí os índios não são os naturais donos da terra? Então vamos entregar a Barra da Tijuca, vou entregar aqui Santos, entrega tudo. A área maior que a região sudeste está na mão dos indígenas. Você pode ver em Mato Grosso do Sul, tem 5 fazendeiros presos. Numa dessas invasões, houve tiros e acabou morrendo o índio. Quem matou esse índio? Eu não sei. Talvez os próprios do MST matam o índio e botam na conta do fazendeiro. Nós estamos acabando com a agricultura no Brasil, com essas medidas contra os fazendeiros. E mais ainda, agravado agora com
com essa questão chamada trabalho escravo. Qualquer coisa na fazenda é trabalho escravo. Pena, expropriação do imóvel. Peraí. O senhor é contra ou a favor da portaria editada pelo presidente Michel Temer, que altera as regras para definir o que é ou não trabalho escravo? Bem, a emenda constitucional 81 diz lá que o trabalho escravo praticado em área rural ou urbana, é você no teu apartamento aí, a pena é expropriação do imóvel. E muito juiz entende que o trabalho análogo à escravidão é equiparado ao escravo e a pena é a mesma. No teu apartamento, a falta de ventilador de teto, naquela pessoa que te ajuda em casa, ventilação inadequada, a sua pena é expropriação do imóvel com máquina de lavar roupa, geladeira, bicicleta, ferro. É isso que acontece. É trabalho análogo à escravidão. Tem local Mas isso não quer dizer que no trabalho do campo as pessoas poderiam, os grandes fazendeiros ricos, milionários, que compram equipamentos de milhões, eles não poderiam pôr um alojamento limpo e digno para as pessoas trabalharem? Olha só, tem frente de trabalho que daí dignas. 50 quilômetros mata dentro. Você não tem como todo dia vir e voltar de carro dá 4 horas de viagem. Então dorme lá. Em consequência, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ao chegar lá, multa e autua com o trabalho análogo à escravidão. É isso que vem acontecendo. Qualquer coisa no campo, multa altíssima. E estão multando por drone agora também. Por drone? Por drone também. Você sabe quem é o primeiro? Quando você entra com recurso contra uma multa, quem é que vai analisar essa multa? É o cara que te multou. Existe, inclusive, punição, acredite, Mariana, por ato tendente. E tem que mudar isso daí. Você pega uma foice, bota nas tuas costas e passa perto de uma área de proteção ambiental para você trabalhar lá na frente. Você é multada por ato tendente. Como tem pescadores na Baía de Angra, que eu conheço muito, humildes, que tem um barquinho ali de 15, 20 pés, com motorzinho de popa, que ao passar por uma área de proteção ambiental, tá, ele é multado por ato tendente por ter uma rede. Só porque ele passou. Por ter uma rede. Ele vai pescar em outro lugar. Multas que chegam a 150, 200 mil reais. É um crime o que fazem com o trabalhador, com o produtor rural, com o pescador artesanal, com todo o Brasil. E essa maldade vai chegar na área urbana, porque a emenda constitucional 81 diz que na área urbana se aplica a mesma coisa do trabalho análogo ou escravidão. Voltando à entrevista com Jair Bolsonaro, no nosso especial Presidenciáveis aqui no Mariana Godoy Entrevista, a pergunta é do Miguel Martins: para onde o senhor encaminhou as emendas a que tem direito na Câmara nos últimos 4 anos? Olha, eu te dou nos últimos 10 anos, né? Mudou um pouquinho, porque era uma emenda, o montante era para qualquer lugar, e agora foi repartido. Metade SUS, 7 milhões SUS, e 7 milhões onde, a princípio, você bota onde você bem entender. No corrente ano, você acha na minha página na internet. Eu sempre divulguei isso daí. Dos 7 milhões do SUS, tá? Mais ou menos o seguinte, pode ser que erre um pequeno número. Mas, por exemplo, 1 milhão para o Hospital do Câncer de Barretos, até inspirado no Sérgio Reis, e no meu filho, que é deputado por São Paulo. E alguém pode falar, pô, o cara é do Rio, mandando emenda para São Paulo. É para o Hospital do Câncer de Barretos, atende o Brasil todo. É verdade. Tá? 2 milhões e meio para a Marinha e para a Aeronáutica, no SUS também, para atender operações ribeirinhas da região amazônica. Não tenho voto nenhum lá, tá? Para o Hospital do Câncer, o INCA, no Rio também, a BBR, Rio de Janeiro, a Rede Sara também, o SUS. No outro tocante ali, os 7 milhões, mais de 90%. Forças Armadas. Mariano, o Heitor Murilo pergunta: se não pudesse se candidatar, deputado, quem apoiaria? E eu vou colocar um agravante: não vale branco nem nulo. Tá. Olha, o quadro que está aí, eu não apoio ninguém, desde que se apresenta por aí. Tá certo? Joaquim Barbosa. Eu tenho o meu filho que pode, mais velho, que pode vir candidato no meu lugar. Meu julgamento no Supremo Tribunal Federal é político. Ignorar o artigo 53 da Constituição. Valeu para Aécio Neves. Para mim não valeu. Então a gente pode esperar um filho de Jair Bolsonaro como candidato nessa eleição? Pode ser que aconteça, sim. Se porventura eu for condenado no Supremo por estar defendendo as mulheres, e ao reagir a uma acusação de estuprador por parte de uma deputada, e ela que deveria se transformar em ré, e não eu, o julgamento político do Supremo Tribunal Federal. E eles estão correndo com essa ação. Tá? Talvez isso venha a acontecer. Sim, julgamento político. Afinal de contas, o artigo 53 diz que eu sou inviolável por quaisquer palavras, opiniões e votos. E não agora o que alguns do Supremo acham que deve acontecer. Eu acredito no Supremo até os 45 do segundo tempo. Pela primeira vez,
Apesar de várias jurisprudências ao contrário, podemos ter um parlamentar julgado ignorante do artigo 53 da nossa Constituição. Agora, o Rivaldo Moraes pergunta por que o senhor foi investigado pelo Exército. Encontraram um croquis com planos de explodir uma bomba no banheiro da Academia Militar de Agulhas Negras. Ninguém encontrou nada. Uma repórter da revista Veja, Cássia Maria Rodrigues, que eu falei com ela talvez uma meia dúzia de vezes, naquela época, 1987, resolveu escrever uma matéria absurda. Uma repórter. Graças a Deus eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar e o processo foi arquivado. E naquela época, Mariana, nós tínhamos acabado de deixar a presidência da República, Figueiredo, e havia uma polarização entre eu e o Lamarca. E a esquerda, com grande influência na imprensa ainda, queria, como sempre fez, né, transformar o Lamarca em herói e eu como terrorista. Perderam. Como a Veja da última semana agora, da penúltima semana, diz que esse processo ainda está em discussão no Supremo, de 1987. Não tem cabimento isso daí, ok? O senhor teria como vice o senador Magno Malta, do Espírito Santo? É um excelente nome, né? Ele até diz, né, que eu seria vice dele. O Magno Malta é uma pessoa que eu tenho no mais profundo respeito e admiração. E, no meu entender, se a gente puder compor para essa possível candidatura ano que vem, seria excepcional. Magno, é para o primeiro turno, hein? Valeu. É para o primeiro turno, é muito engraçado o Jair Bolsonaro jogando para a galera aqui. O site O Antagonista, peguei um tweet deles, porque eles dizem que pelo Instituto Paraná Pesquisas, o senhor já aparece em primeiro lugar em Santa Catarina, com quase 25%, e Lula com menos de 20% em Santa Catarina. O senhor acompanha as pesquisas, acompanha a Datafolha, acompanha a leitura dessas pesquisas? Olha, eu acredito, né, num instituto chamado Paraná Pesquisas. Acredito porque bate realmente com o que eu tenho andado pelo Brasil. O Paraná também me deu há pouco tempo o primeiro lugar no DF. Em Minas Gerais, entre a garotada de 16 e 24 anos, eu tenho 30% de intenção de voz, também estou em primeiro lugar. Completamente ao contrário do Datafolha. O Datafolha coloca o senhor com a maior rejeição, a segunda maior rejeição depois do Lula. O Lula com 42% de rejeição, Bolsonaro com 33%. Mas coloca o senhor em segundo em quase todos os cenários. Hoje em dia, né, se a eleição fosse hoje, não é pelo Instituto apenas, mas o Lula tem voto, mas não esse percentual que todo tem aí. Não todo que tem. Mas mesmo no Nordeste? No Nordeste ele tem, uma aceitação maior, porque ele vende a ilusão que, voltará o Lula 2003, que pegou a economia arrumadinha, os commodities, né, lá em cima, o Bolsa Família bombando, e a gente sabe que isso aí não dá para manter por tanto tempo. Vai ter um baque nisso aí, até para a economia estar patinando já há algum tempo. Então, eu acho que hoje em dia, independente do Instituto de Pesquisa, estaria eu e Lula no segundo turno. Deputado, a Cláudia pergunta o que o senhor pretende fazer para eliminar o desemprego no país. O senhor já disse que não é um grande especialista em economia, mas ela está achando que o senhor está deixando passar esse detalhe muito importante. Fala alguns nomes desburocratizar. Você, para abrir uma empresa no Brasil, leva 3 meses. Outros países da América do Sul, menos da metade disso daí. Você não pode simplesmente o Estado ficar em cima do empreendedor. Uma reforma tem que diminuir tributária. essa pressão. Você tem que, primeiro momento, não se cria mais imposto, nem se aumenta imposto no Brasil. A tal da curva de Laffer, que os economistas falam tanto aí, já foi para o espaço há muito tempo. Você tem que ter um presidente que tenha credibilidade, que honre compromisso. Quando estive no mercado financeiro dos Estados Unidos, em 3 reuniões, entre uma quarta na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, presente inclusive a senhora Zélia Cardoso de Mello, eu falei com sinceridade, objetividade e com verdade a questão econômica do Brasil. E fui muito bem aceito lá. Você começa, no meu entender, por aí. Credibilidade e honrar compromisso. Para ser eleito, o senhor vai ter que conquistar também, não só... O senhor já tem um eleitorado de direita, o senhor vai ter que conquistar também outros eleitores. O senhor vai suavizar um pouco mais o discurso ao longo dessa caminhada? Todos nós evoluímos. Não serei o Jairzinho Paz e Amor como o Lula fez. Na verdade, foi um grande engodo da parte dele. Tenho meu objetivo. Eu tenho simpatia de quase todo o setor da sociedade, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, evangélicos, a bancada da segurança pública, o agronegócio, os pecuaristas,
o pessoal do norte. Olha, o próprio Paraná Pesquisas, eu estou em primeiro lugar em 4 regiões do Brasil. Perco apenas, segundo eles, no Nordeste, de goleada. Por isso, no geral, o Lula está na minha frente. Mas isso, nós estamos evoluindo. Tem pessoas maravilhosas que me ajudam no Nordeste, como o Julian Lemos, lá, não quero fazer campanha, não. Julian Lemos na Paraíba, mesmo. O Heitor Freire no Ceará, entre tantas, uma professora Daiane Pimentel na Bahia, e tantas outras pessoas, lideranças que nasceram do nada e com verdade vêm fazendo o nosso nome junto em mídias sociais. Grupo Bolsonaro, WhatsApp, tem milhares por aí. As mídias sociais já ajudaram a eleger o presidente Obama nos Estados Unidos, né? Os fake news e os e-mails também ajudaram a eleger o Donald Trump nos Estados Unidos. O Macron também, a gente pode dizer que foi um candidato na França que usou bastante. O Eduardo Bolsonaro em 2014 aqui em São Paulo. Eduardo Bolsonaro em 2014 aqui em São Paulo. E o deputado é hoje o segundo candidato atrás só do Dória que mais cresce proporcionalmente. Com seguidores no Instagram e no Facebook. Em relação ao que o senhor analisa as pesquisas, em relação a Dória e Alckmin, o senhor tem um desempenho melhor contra o Alckmin, né? Para o Dória, o senhor perderia, assim, alguma... que o Dória é novo, então ele é uma novidade ainda. Agora, no PSDB, o Dória, como é um pato novo, no meu entender, nunca vai conseguir uma legenda para disputar a presidência. A não ser que o Alckmin saia de combate, daí pode ser que haja essa possibilidade. No mais, boa sorte ao Dória aí, tá ok? Ou ao Alckmin, né? Ou ao Alckmin, sem problema nenhum. Você pode ver, há 2 anos, uma pesquisa aqui em São Paulo, o Alckmin, o Dória não estava no par ainda, né? Era um movimento de rua que estava ocorrendo. Aí fizeram 3 simulações. O Serra, depois o Alckmin e depois o Aécio, né? Eu perdi para todos por diferença de aproximadamente 4 pontos apenas. E olha que eu sou um deputado pelo Rio, né? Se bem que aos poucos o pessoal vai descobrindo que eu sou paulista. Agora, qual seria o papel do Alexandre Frota no seu governo? O Frota é uma pessoa que eu conheço a vida dele há algum tempo, né, pública, né? E há alguns anos o Frota deu uma redirecionada, vamos assim dizer. E é uma pessoa que tem me ajudado muito com conversa, bate-papo, o entendimento da classe artística, qual artista deve valorizar ou não. Até uma coisa ao contrário que ele fazia no passado, na questão de conservadorismo. Ele bateu muito na questão lá de ocorrido na exposição lá, patrocinada pelo Santander, lá em Porto Alegre, no museu aqui em São Paulo também. Então ele tem uma vida, hoje em dia, muito semelhante à minha. Ele é bem-vindo e eu quase estou chamando ele de meu irmão. Meu irmão é melhor que ministro, né? Deputado, algumas opiniões do senhor têm repercutido muito internacionalmente, né? Recentemente o senhor recebeu visitas aí do Stephen Fry, Ellen Page também entrevistou o senhor, tudo em inglês. O senhor acredita, e todos eles meio bravos com o senhor, eu assisti as entrevistas. O senhor acredita que as suas opiniões meio radicais, caso o senhor seja eleito, podem nos prejudicar com relação à imagem internacional? 2 pessoas do mundo LGBT que você citou aí. Sim, mas são pessoas influentes que encontram o espelho em outra opinião. A Ellen Page, né, no meio do resumo que ela fez, ela termina o resumo sorrindo, me cumprimentando sorrindo. Mas ela diz depois... É uma menina educada, deputado. Não, sorrindo. E ela diz depois que por 2 horas foi massacrada em meu gabinete. Tá? Se eu te massacro aqui agora, você não vai terminar uma entrevista sorrindo. Você pode até apertar minha mão, mas com a cara meio sisuda. Então essa é todo mundo LGBT. Esse ativismo está ficando para trás. No tocante ao comércio com o mundo todo, eu tenho dito, né? Contrário do que o PT fez com Lula e Dilma, nós temos que fazer um comércio com o mundo todo, abandonando o viés ideológico. O senhor falou de comércio com o mundo todo, mas criticou ainda há pouco a entrada de engenheiros e estrangeiros no país. Olha só, nós estamos abrindo o mercado de trabalho para engenheiros do mundo todo. E nós já temos aqui, segundo as entidades que tratam dessa questão, em torno de 40 mil engenheiros desempregados no Brasil. Nós temos que ter essa reserva por aí. Que olha só, as empresas que estão sendo privatizadas com capital de fora ou estatizadas pela China, quem é que comporá a testa, o núcleo, o quadro de engenheiros dessa empresa? Se isso for aprovado pelo Parlamento brasileiro, serão por eles. E nós aqui, qual a nossa mão de obra? Os engenheiros do Brasil vão trabalhar como nessa empresa? Exercendo um trabalho humilde. Nós temos que ter nossa reserva de mercado nessa área. Afinal de contas, é como disse no começo, a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil.
e temos que tomar cuidado com isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal, porque o senhor tem viajado tanto, né? Como é que fica a relação com a família nisso? Minha esposa tem reclamado, né, que Michele, a por vezes eu esposa fico de do segunda a sexta Bolsonaro. fora de casa, ela entende a situação, está do meu lado, tem uma filha maravilhosa de 7 anos de idade, a Laura, acabou de fazer 7 anos, e por vezes vocês da mídia ficam muito felizes, me cobram, né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E quando eu vou, é mais um dia fora de casa, eu tenho minha atividade em Brasília. Final do ano, a Folha de São Paulo vai me encher de pancada, é o parlamentar mais ausente em Brasília. Verdade, Folha, tá ok? Mas por uma causa, no meu entender, bastante nobre. Para ficar com a Laura e com a Michele. Sim. Tá bom, a gente entende, Ficar com as né, duas. Theo? A gente E final do ano eu vou ficar com a minha sogra, inclusive, em casa. A sogra é boazinha? Ela fala muito pouco. Ih, pensou muito. A gente costuma fazer uma última pergunta para todos os convidados aqui desse especial Presidenciáveis e a gente vai fazer a mesma pergunta para o Jair Bolsonaro, que é por que o senhor gostaria de ser presidente do Brasil? Olha só, isso é pessoal meu. Depois dos 60 anos de idade, eu acho que já estou no lucro. Tá? Eu estou numa zona de conforto maravilhosa, ser parlamentar. Você estar vivo no paraíso. Né? Moro na Barra da Tijuca. Graças a Deus tem um excepcional salário, a Câmara tem muita coisa que te ajuda, mas eu acho que eu devo deixar uma história para o Brasil. Eu quero ser uma opção em 2018. E hoje em dia é uma opção completamente diferente dos demais que se apresentaram como pré-candidatos até o momento. Uma visão de patriotismo, de Deus no coração e de honestidade, que a história me comprova nisso aí. Sem essa base, você não tem como dar a devida satisfação para aqueles que você vai trabalhar no futuro. E dizer uma coisa, se eu for eleito presidente, deixarei de ser capitão. Seria um soldado do Brasil. Tá com o discurso pronto, né, Theo? O slogan tá feito, é bonito. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigada, deputado. Muito Valeu, obrigada. deputado. Obrigada a você também que participou. A gente volta na sexta-feira que vem. Até lá.